Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância. E aí, você já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, aproveita para se inscrever, para curtir e para ativar o sininho para ter mais aulas como essa e assistir todas as nossas aulas. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre verbos. E continuando, né? Porque verbo tem muita coisa para a gente aprender. Nós vamos falar sobre verbos de predicação completa e incompleta. Mas o que é isso, professora? Então, nós vamos entender tudo nessa aula. E aí eu trouxe um desafio, olha. O desafio é esse. Você se lembra dos verbos? E o que é predicação? Vamos relembrar tudo isso e compreender verbos de uma vez por todas? Esse é o nosso desafio, né? E aí eu coloquei aqui já um lembrete sobre o que é verbo. Nós já estudamos verbos, já vimos o que são verbos, mas não custa nada lembrar. Então, olha só, o que é um verbo? É uma palavra que indica ação, como correr, falar, comer, estudar, estado, como ser ou parecer, ou fenômeno natural, chover, relampejar, trovejar. Então, esses verbos, eles vão indicar para nós ação, estado ou fenômeno da natureza. Um exemplo rápido, o verbo cantar. Maria canta no coral. O verbo cantar foi conjugado, por isso ele está escrito canta. Nós já estudamos conjugações de verbo, né? Os modos verbais, os tempos verbais. E o verbo ele vai mudar de acordo com o tempo, com o modo. E nós vamos conjugando esses verbos de acordo com a necessidade da frase. Então, Maria canta no coral, no presente. Maria cantou no coral. Ou eu posso dizer Maria cantava no coral. Ou eu posso dizer Maria cantará no coral. Tá vendo? Mudei o nosso verbo no presente, no passado, no futuro. Eu conjuguei o verbo de acordo com o tempo e com o modo. Então, o verbo, tem muita coisa para aprender sobre o verbo, porque o verbo ele vai variar bastante, tem as conjugações. Mas hoje nós vamos aprender outra coisa sobre verbo. Só para relembrar que a gente retomou isso aí. Nós vamos lembrar o que é predicação. Então, para falar sobre predicação, nós vamos falar sobre o que completa o sentido de um verbo ou se um verbo tem necessidade de algo para completar o seu sentido. Então, se eu falo assim, o menino sorriu. Sorriu é um verbo, não é? Eu paro no verbo, não preciso completar nada, dá para entender a frase. Agora, se eu viro para você e falo assim, eu gosto. Aí você vai falar, gosta de quê? Aí eu vou falar, eu gosto de gente educada. Pronto. Agora, eu completei o sentido do verbo gostar, porque se eu parasse no eu gosto, o verbo fica faltando alguma coisa, não fica? Fica faltando um sentido, alguma coisa para completar. Então, o que completa o sentido desse verbo é a transitividade, não é? É o predicado que eu vou colocar ali para completar o sentido desse verbo, que a gente chama de predicação, que é aquele que vem completar o sentido de um verbo. Então, alguns verbos eles são transitivos porque eles precisam de um complemento e outros verbos são intransitivos porque eles não precisam de complemento. Para o verbo você entende o que está dizendo. Outros verbos, outros exemplos, quando você chega no verbo, você precisa completar o sentido daquele verbo para que entenda o sentido completo da frase. Olha os exemplos aí. O que é transitividade verbal? Alguns verbos fazem sentido sem precisar de nenhum complemento. Outras vezes, os verbos precisam de complemento para fazer sentido. Dessa forma, nós temos os verbos de predicação completa, que são os intransitivos, e os verbos de predicação incompleta, que são os verbos transitivos ou os verbos de ligação. Nós vamos aprender todos eles, tá? Então, verbos de predicação completa são aqueles que têm um sentido completo, não precisando de complemento. E aí eu coloquei aqui, o bebê dorme. O verbo dormir não precisa de complemento. Se eu falo para você o bebê dorme, você já entendeu a frase. Não precisa completar nada aqui na frente do verbo, eu posso parar no verbo dorme. Então, ele é um verbo intransitivo.
de predicação completa. E se eu falo choveu muito, o verbo chover é completo, eu posso simplesmente dizer choveu. Você vai entender o que eu estou dizendo, não é? Você vai conseguir compreender. Aí eu coloquei o muito aí, né, que ele é um adjunto, mas não havia necessidade dele, ele não completa o sentido do verbo para que faça sentido. Nós conseguimos entender o verbo sem esse complemento. Quando isso acontece, nós dizemos que o verbo é intransitivo ou chamamos esse verbo de predicação completa, porque não precisa de complemento, certo? Mas nós temos também os verbos de predicação incompleta, que são os verbos transitivos e os verbos de ligação. Verbos que precisam de complemento para ter sentido completo. Eles podem ser transitivos diretos ou indiretos. Ele exige um objeto direto ou um objeto indireto. O que é esse objeto direto e indireto? É o complemento que eu acrescento na frente do verbo para completar esse sentido que ficou faltando aqui. Então, quando eu falo, ela ama os animais. Se eu falar assim, ela ama, aí você vai falar, ama o quê? Os animais. Os animais é o que completa o sentido do verbo amar. Quando eu pergunto para o verbo o que ou quem, eu tenho um objeto direto. Então, o complemento aqui, esse complemento que vai aparecer aqui, é um objeto direto que completa o sentido do verbo. Então, se eu venho aqui e falo, ela ama, aí parei no verbo, ama o quê? Os animais. O que veio completar o sentido do verbo é um objeto direto. E aí nós chamamos esse verbo de verbo transitivo direto, que vocês vão ver aí, VTD, aparece às vezes no dicionário, aparece aí nos livros, né? Então, VTD é porque ele é um verbo transitivo direto, transitivo porque ele precisa de complemento, direto porque ele tem um objeto direto aqui. Depois nós temos, eles precisam. Precisam é o verbo, certo? E aí você vai perguntar para mim, precisam de quê? E aí eu vou responder, precisam de ajuda. Quando eu completo com de ajuda, eu precisei aqui de uma preposição, que é esse de. Lembram das preposições? De, para, com, a. Então, aqui, esse de é uma preposição. Quando eu paro no verbo precisam, e eu preciso completar esse verbo com uma preposição e mais um complemento aqui, eu digo que isso é um objeto indireto. E aí eu chamo esse verbo de VT, que é transitivo, porque ele precisa de complemento, e indireto. Indireto porque ele está ligado ao seu complemento através de uma preposição. O que traz a diferença entre o VTD e o VTI é a preposição que aparece aqui ligando o verbo ao seu complemento, certo? Então, eles ligam, esses verbos se ligam ao seu complemento e eles necessitam desse complemento, por isso eles são chamados de verbos transitivos de predicação incompleta, porque precisam de um complemento, eles não são completos sozinhos. E nós temos os verbos de ligação, tem uma tabelinha de verbos de ligação, a professora gravou uma aula sobre esses verbos de ligação. Eles ligam o sujeito a características, ser, estar, parecer. Por exemplo, ele é alto. Esse está ligando o sujeito, ele, à característica alto. A aula parece interessante. O sujeito aqui é a aula. O verbo parecer liga a aula ao seu... A gente chama isso de predicativo do sujeito, né? Que é uma característica que nós vamos dar para o sujeito. Então, esses verbos que precisam de complemento, que não fazem sentido sozinho, porque se a gente para ele você vai perguntar é o quê? Com a aula parece o quê? E aí a gente vai completar. Quando nós completamos com uma característica do sujeito, significa que ele é um verbo de ligação. Esses verbos que exigem complemento, nós chamamos de verbos de predicação incompleta. Por isso, eles são transitivos ou são verbos de ligação. Bom, nessa aula, nós relembramos o que são verbos, vimos que existem os verbos intransitivos, que são aqueles que não precisam de complemento para fazer sentido. Parou no verbo, você entendeu tudo, pode parar ali.
e os transitivos que precisam de complemento, que podem ser transitivos diretos, indiretos, ou, no caso, os verbos de ligação, que trazem ali uma característica para o sujeito. Essa é a primeira informação que eu quero que você guarde, mas tem mais aula, onde nós vamos explicar direitinho o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e dar exemplos desses verbos. Então, eu te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!